Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do HackerCast, o podcast oficial da HackerSec. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o fundador e CEO da HackerSec. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do HackerCast. Eu sou André Silva, diretor de operações na HackerSec, e hoje nós estamos recebendo mais um convidado especial aqui no podcast, o Felipe Pires. Seja muito bem-vindo, Felipe! Muito obrigado, Guris. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Pires, né? Atualmente trabalho como Head do Identity Threat Labs, né, para a empresa Segura, ou formalmente conhecido como Senha Segura, uma empresa brasileira, e também atuo como Global Product Advocate. Nomes em inglês, né, que é para impactar bastante a família, né? No final das contas, meu principal papel é cuidar dessa parte de pesquisa contra ameaças, né, entender como as ameaças funcionam. E essa parte de advocate é espalhar a mensagem de cybersecurity ou de cibersegurança, né, como vocês falam bem aí, o quanto é importante as empresas se protegerem e assim por diante. Dizer que é uma honra estar aqui com os amigos, a gente já se conhece há Muito tempo, hein? muitos anos já. Muitos Então anos. é um prazer estar aqui. A gente conseguiu achar um tempinho na agenda, né? Que eu vim para o Brasil, Sim. depois a gente vai falar sobre isso. E aí eu estava aqui e falei, quando é que a gente pode gravar? Vamos gravar hoje e era isso. Obrigado vocês por organizarem isso. Muito bacana, Felipe. O Felipe conhece a gente desde lá do comecinho, né, André? Quando ele Quando viu era Hacker Security. Era Hacker Security, lá no escritório de 30 metros, e Uhum. agora ele vem visitar o nosso novo escritório aqui, mais de 200 metros hoje, né? Então ele acompanhou toda essa nossa trajetória, esse papo vai ser muito bacana também por causa disso, pessoal. Bom, Felipe, você já deu um resumo aí, né, de como que você está atuando hoje aí na área de cibersegurança. Conta um pouco mais para nós, então, faz um resumo de por que você se interessou por essa área, o que trouxe você para a área de cibersegurança? Na verdade, eu fui escolhido, né? Eu costumo dizer que eu fui escolhido pela área de cyber, não que eu me propus a entrar na área, né? Eu tenho uma área de formação totalmente diferente, então para quem está nos assistindo aqui, isso é importante, né? Então não importa a área que tu comece, tu pode migrar para a área de cyber, desde que tu tenha força de vontade, né? E eu já comecei, abre aspas, né, velho. Então, tu está assistindo agora e é novo, tu pode ir muito mais longe do que eu fui, ou de onde eu estou. Mas basicamente eu vim da área comercial, e daí em 2015 eu fiz uma mudança para a área, melhor, 2009 eu fiz uma mudança para a área técnica, né, onde eu comecei de fato na Dell Computadores lá em Porto Alegre ainda, eu sou gaúcho, dá para ver, acho talvez pelo meu sotaque. E então eu comecei ali na área de técnica e aí em 2015 foi quando eu fiz o shift, né? Quando eu lembro muito de uma entrevista que eu participei de um diretor da Trend Micro, que foi uma empresa que eu trabalhei, onde a gente conheceu basicamente, né, Sim, nessa sim. época lá em 2015. O diretor Leonardo Bonomi, ele fez uma seguinte pergunta na minha entrevista, ele perguntou: Felipe, no que tu é bom tecnicamente? Eu falei, poxa, uma pergunta tanto quanto injusta, né? Daí eu falei para ele justamente o que eu sabia, o que eu dominava, né? Então eu fui para a área de infraestrutura, que era o que eu dominava, expliquei toda essa parte de dimensionamento de servidores, a gente até estava falando sobre isso, servidores da Dell, né? Sobre como eu montava essas infraestruturas, essa parte mais técnica, ou de pre-sales, como a gente fala. E aí eu falei, ó, e olha que interessante para quem está assistindo, eu falei assim, se tu me perguntar, bom nome, sobre a tela preta, imagina um cara de segurança falar tela preta, né? Que é o Uhum, prompt, né? sim. Eu nem sabia como é que chamava o prompt, eu sabia que era Aham. tela preta. Eu não sei nada, eu não sei desenvolver, eu disse pra ele. E aí ele me falou assim, bom, beleza, os soft skills, que são aquelas habilidades que são técnicas, né? Tu tem o hard skill, que são as habilidades técnicas que a gente está falando, seja de segurança ofensiva ou defensiva, eu te coloco numa sala e te treino. E ali eu comecei minha jornada, em 2015. Então, a gente está aqui conversando em 2025, estamos falando de uma É, jornada de 10 anos. 10 anos, Né? interessante. E aí eu passei por várias áreas, né? Passei para a área de segurança defensiva com a Trend, depois eu migrei para a Polônia, né? Apesar de todo mundo achar que a Polônia é leste europeu, não é, é Europa Central. Sim. Eles não gostam que chamem de leste europeu, é Europa Central. Então eu trabalhei lá com pentest, com segurança ofensiva. Aí que ano Depois, que era, Felipe? isso era 2019, um pouquinho antes da pandemia. Isso, onde foi quando Levou eu. 4 anos, né? Pra você... Sim, sim, levou Sim. 4 anos. Eu fiz uma jornada onde eu fiquei um Que ano às e vezes o meio. pessoal acha que é assim, ó, a Isso, carreira. é Não isso. é, né? É o que eu ia falar. Eu participei de um painel há uns 3 semanas atrás e eu falei justamente sobre isso. Foi a mensagem final que eu deixei, talvez eu vou deixar essa mensagem final, que é a questão do respeitar o processo, né? Que é o que Exato. tu falou desses 4 anos. Então, eu trabalhei no Rio Grande do Sul durante um ano e meio, aí depois a gente mudou para São Paulo através da minha esposa, que recebeu uma proposta para também trabalhar na Trend, mas o projeto era em São Paulo, então eu fui convidado junto com ela para migrar para São Paulo por causa dessa oportunidade que ela recebeu, né? Apesar de todo mundo achar que a gente foi por minha causa, não, na verdade o projeto era para ela, e aí, como eu estava tendo um bom resultado no Rio Grande do Sul e na região sul, me convidaram para ir para São Paulo, lá foram 4 anos, lá foi quando nós nos conhecemos, né, na FIAP, Conhecemos. né, Uma quando, palestra, né, que você deu lá na FIAP, né? na palestra, não, eu fui professor. Mas foi a palestra primeiro eu te conheci, Foi. depois a A gente... gente deu palestra e depois o coordenador na altura, né, Sim. Humberto,
que é Sim. falecido por causa do Covid, infelizmente, é. ele me convidou para dar aula e eu caí na tua turma, Sim, casualmente, né? Foi sim. aí que nós começamos. Mas a gente já tinha feito uma gravação antigamente, né? Com Sim, o pessoal. foi daí que a gente se conheceu. Aí você conheceu também o André, né? Sim. E aí a gente fez até o curso de análise de malware. Uhum. Foi um curso aí muito bem sucedido que a gente fez. Não, e até hoje ainda o pessoal volta e meia, porque tem um Academy de vocês, Sim, então sim. o pessoal que participa do Academy, esse já fica a sugestão Te aqui chamam, para né? quem. Não, eles me chamam justamente porque eles assistem a aula, né, e estão acompanhando e falam, ó, Sim, agradecem todo o sim. material, a didática. Sim, Então é hoje legal não está mais disponível o curso, né? Mas assim, na época do foi, Academy, foi muito exatamente. bacana. E trouxe muitos alunos que nem se falou, né? Que Trouxe, procuram foi. até hoje. Uma coisa interessante que você mencionou, que foi logo quando a gente conheceu ali, foi uma palestra que você foi fazer lá na faculdade, né? Uhum. É uma coisa que é muito interessante, que eu venho falando recentemente, é o pessoal que está entrando na área, aprender com quem já está, porém também passar o conhecimento para frente, né? Sim. Foi É, assim que a gente se conheceu, né? Você tava passando o conhecimento para frente, né? sim, porque na verdade, quando a gente fala da faculdade, né, da academia em si, essa é uma discussão que existe com todas as faculdades, né? Eu ainda hoje, eu sou professor, né? Então, seja em faculdades do Brasil ou lá fora, né? Então, eu ainda continuo sendo professor nessas áreas e a gente sempre tenta trazer a experiência do mercado para dentro da academia. Quando a gente fala academia, é as faculdades, né? Sim. Porque na academia a gente fica muito restrito, né? Quando a gente fala de cyber, normalmente, É. as faculdades, elas focam muito em normativas, o que não é errado, é E importante. olhe lá, né? Exatamente. E quando te fala, por exemplo, desenvolvimento de software ou análise de desenvolvimento de sistemas, que são outras faculdades de tecnologia, Sim. é muito focado no desenvolvimento de sistema, e quando fala de segurança como uma disciplina adicional, fala-se novamente sobre normativas. É. Então, se a gente fala de desenvolvimento seguro de software, que é uma coisa que vocês trabalham aqui também, existe um gap gigantesco, porque o desenvolvedor ele aprende a desenvolver e Sim. ele não aprende a desenvolver da maneira segura, né? Porque falta isso na academia. Então, trazer esses profissionais do mercado para dentro da academia é super importante. E não só isso, às vezes existe uma barreira por parte da academia, das faculdades, que eles Sim. não querem trazer porque muitas vezes o profissional não tem o mestrado. E aí tem algum score que é calculado pelo Ministério da Educação aqui no Brasil, que eles acabam tentando restringir o máximo o número de especialistas, né? Que entra Uhum. na classe de especialista, professor especialista. Sim. Mas é importante, que é o que tu falou. E uma coisa que eu gosto de reforçar, e que eu falei em alguns podcasts já, e falei no painel, que é o seguinte: nas minhas aulas, quando eu ministro, seja curso, ou seja webinar, seja qualquer que for, e são coisas mais técnicas, né, muitas vezes, eu não quero que o aluno, quem está me assistindo, saia dali com a impressão de que o Felipe é um cara que sabe muito. Uhum. Não, isso é bom pro meu ego. Né? Uhum. E quem tem que fazer isso, quem tem que abastecer o meu ego é meus filhos, é minha esposa, Sim. e pronto. Uhum. Quem me escuta tem que chegar no outro dia e conseguir aplicar aquilo no trabalho. Se não Sim. conseguir aplicar no trabalho, eu fracassei. Sim. Eu falhei nessa hora. Sim. Então, o mais importante é eu trazer um exemplo que seja útil para ele na segunda-feira. Sim. Se isso é válido, então eu obtive sucesso. Do contrário, E até um outro ponto, Felipe, que a gente bate muito nessa tecla ainda, infelizmente, que eu falo, na faculdade o pessoal, tipo, vai aprender, sei lá, 30%, 20% do que é necessário, ainda mais quando nós somos em cibersegurança, às vezes até menos, né? Então, a gente já tem um déficit muito grande, no Brasil aí mais de 700 mil profissionais faltando para atuar na nossa área, e as faculdades não preparam esses profissionais. E eles acabam tendo que ir realizar formações específicas de cibersegurança, que uhum, nem na nossa plataforma Academy, entre outras até fora do Brasil, para se especializar e fazer uma boa certificação, né? Como que você vê esse cenário aí da falta de profissionais? Porque a gente estava comentando isso até quando você chegou agora há pouco aqui na empresa, que a gente comentou com você. Puta, tá muito difícil conseguir profissionais uhum, bons ou até que querem ser bons no futuro para atuar no nosso mercado aqui brasileiro. Porém, a gente também vê essa dificuldade no mercado lá fora. Então, não é uma sim. dificuldade só aqui, né? Como que você vê isso? Isso é uma coisa interessante porque a gente está falando de jornada, né? E eu lembro que eu entrei em 2015, como eu comentei aqui, na Trend, e eu lembro de alguma apresentação que tive que montar e que a gente teve que falar com alguns clientes no Rio Grande do Sul. E eu lembro que existia uma informação que foi dada pelo Gartner em 2015, informando que o déficit de profissionais da área de cibersegurança em 2025 seria de 2 bilhões. O déficit Uhum. mundial seria de 2 bilhões, de 2015 a 2025. Hoje nós estamos em 2025 Sim. e esse déficit aumentou em 5 vezes. Ou seja, percebam que o Gartner errou nessa previsão. Né? Claro que teve uma pandemia no meio. O cenário é pior, né? O cenário é pior, o que só confirma essa informação que tu falou de que realmente o déficit é muito grande. Então, isso é uma coisa super interessante e até engraçada, né, para não dizer trágica, que é, em 2015, quando eu entrei, existia essa previsão sobre déficit de profissionais. E hoje, passado 10 anos, né, existe esse gap maior do que se imaginava.
Né? Por que que acontece isso, né? A gente que recruta muito, né? Eu tô com uma vaga para o meu time agora, né? Do Identity Threat Labs e para a parte Advocate dentro do Segura. A gente percebe muito esse movimento das pessoas de quererem tá dentro desse hype, né, da área, que é o seguinte, eu começo vocês aqui formam pessoas, né, a pessoa trabalha 4, 5 meses e ela recebe uma proposta do mercado, porque realmente, eu vou usar um termo aqui, não me entendo mal, mas acaba sendo um pouco prostituído, né, ou seja, eu venho, aumento 2, 3 mil reais num salário, a pessoa se sente atraída pelo salário. Há uma competição por profissionais. Né? Mas aí entra esse paralelo que eu estou falando. Existe a competição, mas o profissional, ele aceita por um desafio de dinheiro e não por um desafio de carreira, que é o mais importante. Porque o que acontece? Ele sai em janeiro, ele começa com uma posição de júnior e no final do ano ele está como sênior, porque ele aumentou 5 mil, 6 mil reais. É sênior. Não tem como, é impossível, Existe. é impossível, entendeu? É impossível, não tem como. Por mais que a pessoa se dedique, e para tu realmente rampar nesse nível, né, tu precisa ter uma dedicação, e é o que a gente está falando, assim, eu lembro que no início da minha carreira eu sofri algumas barreiras, que vocês sabem muito bem, vocês ouviram dessas barreiras, eu sofri alguns embates não porque eu não batia com ninguém, né, eu só sofria algumas perseguições que vocês sabem bem, mas, bom, quando eu entrei na área, tudo bem, até eu era mais júnior, assim, né, no sentido de cyber, né, porque como eu falei, em 2015 foi quando eu iniciei, hoje se passou 10 anos, né, ou seja, houve uma jornada, 10 anos de... Bom, vocês tinham uma estrutura numa empresa, né? E hoje vocês estão vocês cresceram também. Então, quando a gente fala de profissionais, é isso. A grande dificuldade hoje em dia é o profissional conseguir fazer esse balanço e esperar o processo. Essa é a grande dificuldade que o pessoal tem. Sim. O pessoal acho que isso é muito influência da internet, né? Do meio que hoje influencers ganham dinheiro muito rápido e o pessoal acha que isso é para tudo. Quando na verdade não, né? Isso é só para minoria, para poucas pessoas que às vezes encontram um caminho que às vezes parece ser rápido, que nem você falou, mas levou 10 anos, que nem a sua trajetória, você falou 2015, hoje nós estamos em 2025. Então, quem vê de fora, foi rápido. O Felipe atingiu sucesso muito rápido. Mas não foi rápido. Porra, tem uma puta de uma trajetória. A HackerSec lá atrás também, 10 anos para chegar onde a gente está hoje e ainda continua lutando diariamente para se manter onde está e evoluir mais, né? Então, há uma trajetória gigantesca. Exato. É uma coisa que impacta bastante o pessoal que está chegando agora, ou está tentando migrar de área, é justamente essa parte do aprendizado, mas o que nós percebemos é que muitas vezes eles querem chegar ali na excelência ou ter a senioridade, mas não querem passar pelo processo. É isso. Não querem subir ali os degraus necessários para adquirir uma determinada senioridade. E sabe uma coisa que tu tá falando? Tu tá falando aqui, eu tô imaginando, né? Esse mercado global que a gente tá falando, né? Globalizado, enfim. Eu tenho tido a oportunidade de falar com vários profissionais de vários países, né? Atualmente moram nos Estados Unidos e tal, e também atuo muito na Europa e assim por diante. Então converso com muita gente que, meu, é do nível altíssimo em termos de senioridade, especialista, de skills técnicos mesmo, os caras são de outro nível. E desses caras mundiais, assim, que a gente conhece, é o que eu conheço, nenhum deles fala em senioridade, em ser sênior ou não. Eles simplesmente vivem e são. Sim. Entende? Por exemplo, o próprio quando a gente geralmente é assim que acontece, né? Tu vai falar, por exemplo, com o Nahansek, que é o cara que tá lá direto com o Red Team Village, dessa parte mais de segurança ofensiva, ele simplesmente vai lá, participa de um painel, faz os bounty dele, trabalha nas consultorias, tem as empresas, mas ele não fica dizendo, eu sou o cara sênior, eu sou o cara que faz, né, o Jason e por aí vai, os outros tantos caras que a gente conhece aí da área, lá nos Estados Unidos principalmente, os caras só são, velho. A pessoa tá tão focada em estudar e melhorar que ela se torna sênior por se tornar, porque gosta. Porque respeita o processo, e é engraçado porque, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, nas empresas que eu tenho contatado, as pessoas que eu tenho conversado, acontece muito isso, eu vou falar com eles, eles vão se apresentar nos podcasts, estão conversando, ou até mesmo em alguma reunião, eles estão falando, não, eu trabalho na área há 25 anos, eu falei, caramba, velho, 25 anos, velho. Não tem como o cara ser júnior com 25 anos de trabalho, né? Tu entende? É aquela questão assim, tu pode ser júnior se tu migrar de área, aí tu vai ser júnior naquela área. Exato. Entende? Foi o meu caso, por exemplo. Quando eu trabalhava no Brasil, eu estava num nível já trabalhando com tecnologia, já fazia mais ou menos uns quase 10 anos com tecnologia. Quando eu migrei para a Polônia, eu fui trabalhar numa outra área, que era a segurança ofensiva. De fato, em segurança ofensiva eu era júnior, porque eu não tinha os skills de pentester. Eu fazia, né, por conta, não tinha trabalhado de uma forma enterprise ainda, nunca tinha prestado serviço para uma empresa. As minhas ações de pentest foi em cima de CTF, mas eu fiz um processo seletivo e passei. E entrei para uma vaga de sênior, mas eu entrei para uma vaga de sênior por causa da minha experiência de tecnologia e não porque experiência de
pentest. Sim. Então eu entrei nesse sentido. E aí, claro, eu fui ali aprendendo todo esse processo de como funciona e fui galgando e fui crescendo em nível de conhecimento, né? Sim. Depois eu migrei para outras áreas de hunting, de cloud e assim por diante. Sim. Mas é o que eu digo assim, os profissionais, eles não colocam, né, uma tarja no peito assim, não, eu sou sênior, sou um Sim. profissional sênior, eles só são. E o grande problema que você comentou anteriormente é aquele lá que começou agora como júnior e, sei lá, em 2 anos ele tá como sênior. Uhum. Ah, beleza, você tá ganhando como sênior. Mas as suas responsabilidades não chegam nem perto de ser um sênior. Sim, E se alguém te cobrar como um sênior, é aí que você vai desistir. Que exato. eu vejo isso diariamente. Acontece isso, o mercado compete por profissionais. Então pega um profissional nosso aqui, ou a gente pega um profissional de alguma outra empresa, e o erro, quando pega esse profissional, é elevar o nível de senioridade dele sem ele ter a capacidade daquilo lá. Sim. Porque a partir do momento que você fala, ó, você é pleno sênior, você vai cobrar a pessoa como Uhum. pleno sênior. Ela tem que entregar aquilo lá para a empresa. Sim. Só que ela não é. A partir aí que vem aquela história do burnout, É, do eu, é, pessoal querer desistir, do pessoal querer, às vezes, até sair da empresa e ir para outra empresa para ganhar menos. E acontece, vem acontecendo, muito. né? Não, é isso mesmo. Eu acho que o ponto que tu falou é justamente isso. Quando tu sobe para um nível de uma posição de maior maturidade, tu vai ser cobrado por aquela posição, né? E principalmente os entregáveis, né? De relatório, de ou que seja, de uma postura diferente, né? Contato com o cliente, depende da área que tu tá trabalhando, que tá assistindo agora e tá trabalhando, depende dessas. Mas tu vai ser cobrado por aquela posição, não? E até o fato de tu cometer um erro, dependendo da tua posição, ele é mais bem assim, o teu chefe pode aceitar aquilo melhor ou não, porque, né? Dependendo da tua posição, ele é exigido que tu tenha uma certa postura. E Então eu até o concordo chefe do plenamente. seu chefe, pô, esse cara é sênior. É. Você tá falando para mim que ele é sênior, ele não tá entregando isso que eu tô pedindo? Uhum. Aí você vai ser cobrado para cobrar ele. Aí o buraco fica mais embaixo ainda. Não, obviamente o gerente vai ter aquele filtro e tal, Sim, mas é o que tu falou, o burnout vem muito por isso, né? Porque bem. o júnior, por exemplo, se tu der uma ação de pentest para fazer, talvez ele vai rodar um Nmap, vai rodar alguma coisa assim, vai ter que tentar rodar sem fazer barulho, apesar do Nmap fazer, tu vai ter que rodar através de um T3, um T2, vai botar um T5, vai botar um T5 fazer um barulhão. Sim. Agora, talvez o cara que é mais sênior nem vai usar o Nmap, de repente É. vai pegar vai customizar uma própria ferramenta dele, Sim. entendeu? Então, o próprio gerente, quando colocar um júnior, ele vai dizer, não, esse projetinho aqui é mais tranquilo, é um white box, é um ambiente controlado, Coloca ele alguém para auxiliar. já sabe que vai fazer no ambiente controlado, ele pode usar o Nmap, ele pode usar essa ferramenta, porque Sim. todo mundo sabe o que vai acontecer. Se é um black box, não vai botar um júnior, talvez vai botar um cara mais sênior. Sim. Então, essas coisas assim. E aí, se tu põe um cara sênior para rodar um black box, e o cara roda um Nmap no T5, vai dizer assim, não, peraí, era para ser silencioso e tu me aprontou isso aqui. Entendeu? Então, aí entra aquilo que tu falou do burnout, as cobranças da posição. Normalmente é isso aí mesmo. Uma metodologia que a gente vem utilizando e vem dando muito certo é que o pessoal fala, pô, a gente entra com um júnior, mas às vezes não tem oportunidade para crescer. Beleza. O que a gente vem fazendo aqui na HackerSec, por exemplo? Em projetos, a gente coloca sempre um sênior Uhum. e sempre procura colocar um pleno e um júnior, para eles Uhum. aprenderem com o sênior. Dessa forma. Porque aí eles vão ter a supervisão do sênior Sim. e o júnior vai ter a do pleno, e assim consegue crescer de forma mais fácil. Ao invés de colocar só o júnior em projetos mais fáceis. Uhum. Não, a gente coloca ele num projeto difícil, né? Por exemplo, num pentest difícil de ser realizado com uma estrutura grande, porém ele vai ter o auxílio dos demais. E só vai reportar o que já foi filtrado Sim. pelo sênior, por exemplo. E vem dado muito certo, né? É, porque é a jornada de crescimento de conhecimento, né? Ou seja, ele vai crescendo junto e aprendendo com as experiências dos outros, né? Na prática, é isso aí. É perfeito. Agora mudando um pouquinho de assunto aí, falando da parte acadêmica, vamos um pouquinho aí para a parte corporativa, né? Vamos falar aí então de identidade, né, Felipe? Vi que você se especializou e é especialista nessa área de identidade. Conta um pouquinho mais para nós como que você está vendo então esse cenário. Não, legal, cara. A gente construiu, eu já venho trabalhando com o Segura, né? Formalmente conhecido como Senha Segura. A gente está nesse processo de rebranding na marca. Era uma empresa focada, né, como gestão de acesso privilegiado, ou conhecido como PAM, né, ou PAM, né, ou Privileged Access Management. E, na verdade, isso é um nicho, né, de mercado especificamente dentro de identidade. Só que identidade é muito, é um todo, né? E aí, aos 3 anos que eu venho trabalhando com a empresa, eu vim construindo isso como uma jornada, né, para uma empresa de cibersegurança, trazendo essa ideia para os líderes da empresa, os donos da empresa, que era importante ter um laboratório de investigação de ameaças. Então, eu construí dentro do Segura o Identity Threat Labs, onde a gente foca em analisar ameaças que roubam identidades, mas não só simplesmente roubar a identidade, alguém que manda um e-mail com phishing tentando coletar a identidade. Isso é um phishing, né? Alguém ali, um infostealer, que vai estar tentando coletar esses dados para
executar uma fraude. Mas entender tudo que está em volta desse tema de identidade. Porque isso é uma coisa, se a gente fosse falar de identidade em si, hoje em dia ele é um bem mais precioso, digamos que é o petróleo, né, de antigamente que a gente falava. Por quê? Porque para um ransomware atacar uma empresa, né, para quem não conhece, não sabe, ransomware é aquele ataque que tu criptografa o ambiente e solicita um pagamento para resgatar as informações ou para devolver as informações para a empresa. Né? Para o ransomware atacar em si, né, que é uma aplicação de criptografia, ele precisa ter uma permissão naquele usuário na máquina, né, ou no servidor que ele está sendo executado. Se aquele usuário, aquela máquina não tem permissionamento, ou aquela identidade não tem permissionamento, não vai executar. Né? Então, a gente fala muito isso sobre. É fácil quando a gente gerencia a parte de Active Directory, né, de AD, ou seja, esse usuário é administrador, esse usuário é não administrador. Só que, por exemplo, aí vamos falar de desenvolvimento de software, VS Code. VS Code, para tu rodar na máquina do desenvolvedor, tem que ter o quê? Direito de administrador. E aí, se tu não consegue granularizar isso, tem que dar o acesso admin para toda a máquina. Vamos falar sobre um cara do financeiro. Né? Estamos falando de negócio. Vamos falar um cara do RH, por exemplo. RH não, que não é mais recursos humanos, agora é people. Que não é um recurso, cuida de pessoas, né? Pensa o seguinte, essa pessoa de people, talvez ela utilize um sistema da SAP para rodar na máquina dela. Assim como o financeiro usa também do SAP para rodar esse SAP dentro do endpoint, dentro do desktop ou do laptop, do computador, ele precisa ter um direito de administrador, porque aquela aplicação vai rodar como administrador. E aí, como tu não tem essa granularidade no AD, tu tem que fazer o quê? Dar o direito de administrador para aquela máquina. Só que a gente está falando de um usuário que não é especialista em segurança. O VS Code, a mesma coisa. O teu negócio, a tua companhia, a tua empresa depende desse acesso. Ele precisa ter esse acesso para rodar aquela ferramenta. E aí, então, quando aquele usuário recebe um e-mail que os antivírus não filtraram e acaba batendo na máquina, ele clica naquele executável e aí criptografa, falando do ransomware de novo, e pede um resgate, infecta o ambiente ou até replica, é por causa do permissionamento que aquela identidade tinha na máquina. Então, no final das contas, o ataque de malware, ele acontece porque uma identidade não tem a permissão correta aplicada sobre ela. Se a gente falar de pentest, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, numa aplicação web que está exposta para a internet, tá? Então, tá ali, tem uma aplicação de RH, por exemplo, ou para coleta de currículos, a gente estava falando de vagas, né? Sim. Então, o RH tem ali aquele site, onde tem ali o file upload, né, para tu subir o teu currículo em PDF, tu vai fazer o upload daquilo, quando tu coloca aquele PDF naquele botãozinho, ele vai bater no disco lá, né, para armazenar isso dentro de um banco de dados, dentro de um repositório lá dentro do disco. Quando isso toca lá dentro, né, tu tem como fazer um processo de LFI, né, de Local File Included, se essa aplicação tiver essa vulnerabilidade, vai explorar a máquina e tu vai normalmente acessar um www.data, que é o usuário web, certo? Para aquela aplicação. Então, ali é um nível de privilégio. Aquela identidade que está atrelada àquele site tem um nível de privilégio. Então, no final das contas, para eu poder fazer um processo de privilege escalation, que é subir o privilégio, e quem sabe até routar a máquina, assim por diante, eu tenho que escalar esse privilégio, eu tenho que escalar a identidade. Então, ou se eu for descobrir que eu consigo fazer o processo de impersonate, me passar por uma outra identidade. Então, se vocês repararem, eu usei 3 exemplos diferentes, todos eles estão relacionados ao quê? Identidade. Então, na verdade, é uma coisa que o mercado não falava no passado. A gente falava só em invadir, atacar, né, explorar falha, mas toda falha ela é baseada num permissionamento sobre uma identidade que foi dada de forma correta ou não. Né? Você falou até em níveis de servidor, de máquinas, de AD, de gerenciamento nesse sentido. Mas se a gente for analisar a identidade, a gente também consegue visualizar em questões, por exemplo, um sistema aí de uma contabilidade, ou uma aplicação de uma empresa da área da saúde. Lá você tem diversos tipos de usuários com privilégios diferentes. E às vezes aquele privilégio ele está aplicado visualmente, mas não está aplicado na prática. Então, às vezes, por exemplo, o admin ele visualiza tudo. O setor financeiro ele vai visualizar só financeiro. Mas será que se forçar ele não vai visualizar o que o admin pode visualizar? Não vai ter acesso? Esse é um grande ponto. Por exemplo, vamos pensar a gente falou de RH, financeiro, tu falou de contabilidade, vamos falar de hospital agora. Sim. Pensa o seguinte, quando tu vai fazer uma ressonância magnética, tu tem que entrar numa máquina lá, né? Aquela máquina ela vai tirar uma ressonância do teu corpo, cabeça, depende de onde ele for, né? Pode ser do corpo ou só de uma localização do teu corpo. Isso não tem nada a ver com cyber, abre aspas, né? Estamos falando de exame médico. Aquele exame vai capturar algumas imagens. Até agora não, né? Até agora. Você vai chegar lá que eu já sei. A gente vai capturar as imagens e vai jogar para o computador. Sim. Este programa que recebe essas imagens precisa ter uma permissão e uma identidade ali dentro. Então, essa identidade, para ela executar essa imagem, receber e jogar isso para um repositório, onde o médico depois vai para a máquina dele e automaticamente, hoje em dia, a tecnologia te faz
ter vários sistemas integrados. Sim. Então, essa imagem ela vai subir para um outro sistema que vai gerar um PDF com o laudo mais a imagem. Tudo isso está atrelado a uma máquina. Essa máquina tem uma identidade que é a do doutor. O doutor, ele sabe operar essa máquina e sabe dar o laudo, laudar, né? Através daquelas imagens que ele viu. Nada disso é cyber. Porém, tudo isso tem a ver com identidade que tem um permissionamento. E aí entra assim, não, mas o permissionamento é só para essa área. Não, cara, esse sistema, que muitas vezes é um sistema mais legado, mais antigo, que não tem uma senha forte, né? Esse sistema precisa estar numa máquina e para rodar eles pedem o direito de administrador. Então, tu não vai, muitas vezes as empresas, através do nível de AD, tu não consegue granularizar. Tu tem que dar o AD para aquela máquina. E, bom, como está integrado com outras máquinas e o acesso é via SaaS, eu tenho que abrir para internet. Se eu tenho que abrir para internet, eu estou suscetível a alguém clicar num link ou receber um e-mail, mas eu tenho que restringir o e-mail. Então, tem várias coisas que tem que entrar num nível bem granular. Controle e gestão de identidade. De tudo, é isso. Mas no final de tudo isso, no final das contas, é identidade. Porque você percebe, a gente começa a abrir o leque aqui, a gente, por exemplo, vai falar, por exemplo, aqui a gente sempre recomenda, vai fazer um pentest, faz um Grey Box, por quê? O Grey Box você vai conseguir atuar com diversos tipos de identidade dentro do sistema, da aplicação, né? E testar para ver se um não tem acesso ao outro. Uma outra coisa, por exemplo, uma identidade que não deveria ter um controle, por exemplo, de compartilhar esse arquivo ou compartilhar esse arquivo publicamente, tem. É aí que a gente entra também na questão de threat intel, de superfície de ataque. Às vezes aquele arquivo passa a ser público na internet, que nem você falou, um exame. Né? Ele passa a ser público porque alguém que tinha uma permissão em determinada identidade liberou aquilo que não poderia ter liberado. Né? Então, assim, a identidade está quase na raiz, né, do problema, né? A gente fala, tu falou, teu exemplo foi muito bom, porque a gente fala de identidade de sistemas e identidade de PII, né, de personal identity, que é o que os Estados Unidos falam sobre identidade da pessoa, CPF, os Estados Unidos falam de social e cada país usa a sua nomenclatura específica. Mas eu lembro de um exemplo claro disso, por exemplo, lá em São Paulo, eu visitei um local que era especializado em exames de pessoas que tinham HIV. Aí tu imagina o quanto isso é um dado sigiloso, cara. Sim. Tu imagina só tu ser uma pessoa pública, ou tu ser um artista, ou mesmo que tu não seja, mesmo que seja só uma pessoa, né, abre aspas, não pública, né, eu ia dizer normal, mas não pública, se tu tem o teu dado, esse dado vazado, essa identidade vazada, cara, imagina o impacto que isso não vai gerar na vida da pessoa, se for uma figura pública pode gerar, porque imagina, tudo bem, hoje em dia tem vários tipos de tratamento, eu não estou falando da doença em si, mas estou falando da exposição que essa, assim como câncer também, a mesma coisa, qualquer outra doença, então, e tudo isso vai no nível de esse dado, dessas informações, elas são guardadas em algum lugar, né, dentro de um repositório, dentro da infraestrutura técnica da empresa. Se não tiver o permissionamento, esse dado é exposto, por isso que a gente estava falando antes sobre APIs, né, sobre como os programas se falam via API e tal. Então, como é feito o processo de transmissão de dado, né, através de APIs. Se esse dado ele é criptografado em REST, se ele é em trânsito, como é que é feito esse tipo de criptografia? A gente vai falar de desenvolvimento seguro e blá, blá, blá. Então, essas são coisas importantes que no final, tudo isso, no final, lá na ponta, exato, é a identidade. De como na verdade, é a permissão que a identidade tem, né? Eu gosto de trazer esse exemplo, que eu tenho palestrado bastante em alguns eventos, né? Como Dev, como Black Hat e alguns lugares. Eu sempre faço uma pergunta, eu tenho falado sobre cloud e falhas de configuração, né? Até amanhã eu vou palestrar sobre isso, essa questão de identidade e ataque PF num evento que vai acontecer, chamado IAM Tech Day. Justamente sobre isso, que uma checkbox, uma caixinha mal habilitada dentro de cloud pode gerar um impacto gigantesco dentro de uma empresa. E isso é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Aqui, basicamente, né, André, tipo, a cada 10 testes que a gente realiza, teste ofensivo que a gente realiza, sei lá, 6 ou 7, a gente encontra diretórios expostos que não deveriam ter permissões de exposição. É muito comum. E da área da saúde é pior do que as pessoas imaginam. Sim. Eles estão falando disso, mas isso não deve acontecer. Você já analisou sua superfície de ataque? Já analisou? Já fez um thread intel ali para ver se realmente não está exposto? Porque às vezes você acha que não está. Mas às vezes, que nem você falou, muitas aplicações legadas. Às vezes, por exemplo, empresas de software house, desenvolveu uma aplicação para um cliente e às vezes esse cliente não usa mais, né? E deixaram lá. Tá lá exposto. E aí esqueceu. E aí, às vezes, pode sofrer um incidente, sofrer um ataque, uma invasão vindo dessa aplicação, mas ele nem lembra que aquilo lá é uma superfície de ataque. Sim. Nem lembra que aquilo lá existia por falta de análise.
Por falta de análise. Para quem está nos assistindo e, por exemplo, não entende essas terminologias, né, superfície de ataque e tal, é como se fosse uma casa de 2 andares. Aí imagina que no segundo andar dessa casa tem um cofre no quarto ao fundo. A superfície de ataque são várias possibilidades que um assaltante tem de entrar até chegar no cofre. Ou seja, a porta da frente, imaginamos que essa casa de 2 andares tem a porta da frente, porta de trás, janelas no primeiro andar e no segundo andar só tem janelas. Ele não tem porta no segundo andar, porque não tem escada. Quais são as superfícies de ataque dessa casa? São as portas da frente, a entrada, as janelas do primeiro andar e as janelas do segundo andar. Então, tudo isso é uma superfície de ataque que é possível entrar. Mas como é que ele vai entrar pelo segundo andar sem escada? Bom, o atacante tem as formas dele de chegar lá. Dá um jeito. Mas é uma superfície de ataque, ele pode quebrar a janela e entrar. Sim. Mas se eu colocar uma grade? Bom, aí é uma forma de tu mitigar e de ele quebrar esse vidro. Você só não pode esquecer que aquela janela existe, né? É isso aí, exatamente isso. Então, isso tudo que a gente fala de superfície de ataque. E essa questão dos sistemas legados é justamente isso. A software house, ela está trabalhando muitas vezes com um software que ou ela desenvolve do zero, ou então ela pega um open source, retrabalha aquilo, e aí entrega, vende para uma empresa, vende para 2, vende para 3, vende para 4, depois foca no outro produto, e aí como muitas vezes a parte de back-end desse produto ele é muitas vezes Linux, é open source, a empresa pode fazer o seu processo de mitigação, né? E o que acontece na hora que vem a falha, ele nem lembra mais que aquela aplicação está ali dentro. Nem sabia que ela existia. Nem sabia que estava ali dentro, exatamente. Então é que nem essa falha que o ano passado surgiu uma falha da Red Hat em algumas versões. Eu até criei um scannerzinho lá open source para ajudar algumas empresas em várias versões. O quanto de aplicações legadas que não existia, que tinham com aquele Red Hat, com aquela versão 8 ponto qualquer coisa e mais 7, 6 e por aí vai. Sim. As pessoas não vão validar isso, principalmente quem tem sistemas legados baseados em software houses que foram criadas, né? Então é bem isso aí que tu falou. E na verdade, aquilo assim, o dado está ali, está exposto, alguém pode chegar, pode né, fazer o teste e invadir, né? É mais uma questão de tentativa e erro. O atacante está ali querendo entrar e querendo explorar. Se tem uma falha, ele vai entrar. Sim, sim. Ô, Felipe, a gente comentou bastante sobre alguns gaps, né? Esses deslizes que as empresas cometem, muitas vezes não dão a devida importância para as questões que elas não consideram relativamente críticas. E aí, pegando esse gancho, como que você enxerga hoje a maturidade voltada aí para essa parte ofensiva, pensando em como que o atacante pode comprometer o ambiente corporativo? Como que você enxerga que as empresas brasileiras, a visão delas hoje em relação a isso, comparando com o cenário lá de fora, que você tem vivenciado bastante? A visão de Red Team, né? Então, cara, isso é uma coisa interessante porque depende muito da vertical de negócio, né? Então, por exemplo, a gente percebe que tem algumas verticais de mercado, né, ou de negócios que são mais maduras nesse sentido. Então, por exemplo, tu pega instituições financeiras, ou principalmente os bancos, em teoria, os bancos privados, eles têm uma maturidade um pouco maior, porque eles têm mais normativas em cima deles, regulamentando eles para que eles tenham essas proteções. Como então, eu sempre falo, o financeiro é uma exceção, né? Porque assim, é o top 1 no mundo. É por causa de normativa, né? De lei. Isso, de regulamentação. Então, se alguém te vem com regulamentações e te cobra, tu tem duas saídas. Ou tu trata, ou tu paga a multa. Sim. Tu não vai querer pagar a multa porque o banco ele busca o lucro, né? Sim, profit, tá com perder real. O foco dele é lucro. Sim. Entendeu? Então, esse é o detalhe. Então, ele vai realmente trabalhar com essa questão. Quando a gente olha para governo, por exemplo, aí a gente já vê um gap. Sim. Porque o governo, ele olha muito para o processo de edital, né? De licitação. Então, ele está mais preocupado em baixar o custo, né? E não está pensando na qualidade que aquele serviço vai ser entregue. Ele está pensando no custo que ele vai ter, porque muitas vezes... Bom, não vou entrar nessa discussão de política, né? Mas aí poderia entrar em várias outras discussões do tipo, quanto que ele vai ter de saving, né? De salvar esse dinheiro para poder utilizar para outras coisas do governo, que não é bem para o governo. Muito mais atrasado. Então, eu acho que tem muito isso. Quando a gente compara com o mercado, aí são mercados diferentes, né? Que eu tava comentando com vocês. Quando a gente fala do mercado americano, o mercado americano já é um mercado maduro, no ponto de vista com relação às verticais, segue a mesma linha. Quando a gente fala de governo lá, é um pouco mais complexo, porque lá o governo também tem as normativas. Então, por exemplo, uma empresa vender hoje um software para uma empresa do governo americano, ele precisa ser certificado em FedRAMP. Se não for certificado em FedRAMP, que é uma certificação extremamente cansativa e rígida, tu não consegue vender o teu produto para aquela empresa. Então, aí já entra um nível de maturidade diferente só em governo. Sim. Né? Porque a tua empresa precisa ser certificada pelo governo americano e dizer, ok, eles podem vender para o governo americano. Então, ali tu já vê uma maturidade diferente em nível de governo. Quando a gente fala de verticais de finanças e por aí vai, é uma outra maturidade, vê muito mais aberto nessa questão. E não só isso, a impressão que eu tenho é que no Brasil
não existe uma preocupação tão grande com infraestruturas críticas, que nos outros países exigem. Tem, né? Por exemplo, eu atuei num projeto de Threat Intel para uma empresa da Alemanha, uns anos atrás, e eles eram uma empresa de energia, né? Então, eles são responsáveis por provisionar energia, eletricidade, para uma série de estados, né? Então, tu imagina se essa empresa é atacada e cai o sistema. Então, a gente está falando, isso é uma infraestrutura crítica, porque ele atinge pessoas, né? Diferentemente, por exemplo, de uma empresa de software. Eu desenvolvo um software, se eu for atacado, eu não vou parar de produzir, vou ter um impacto financeiro. Agora, uma empresa de energia, um hospital, por exemplo, né? Seja aqui em São Paulo, Einstein, né? Sírio-Libanês. Cara, são hospitais que cuidam de vida de pessoas. Se para a operação, temos um problema. Instituto Butantan, por exemplo. Se para a operação do Instituto Butantan, qual que é o impacto disso na cidade? Se pega uma... Quem que cuida da operação de luz aqui no Brasil hoje? A Enel. Enel. Enel, né? Enel, né? Enel. Enel. Aqui em São Paulo, Isso, Enel. Imagina se a Enel para de funcionar. Quantas pessoas aqui em São Paulo ficam sem energia elétrica? Isso é uma infraestrutura crítica. Então, essas empresas de infraestrutura crítica precisam ter um nível de maturidade maior do ponto de vista de segurança ofensiva, porque eles precisam estar sempre testando os ambientes deles. E principalmente infraestrutura crítica acaba tendo protocolos diferentes do tradicional, que é só HTTP, eles têm SCADA, tem outros protocolos, por aí vai, dentro dessa linha de Fabril, né? Então eles precisam olhar mais para isso. Então, o que eu percebo é que em países fora da América Latina existe uma maturidade maior, talvez porque eles já estejam preparados, eles entendem a criticidade dessas infraestruturas críticas, estou sendo redundante aqui na palavra, mas sabem o quanto isso traz impacto para o país. Sim. E também estão mais maduros quando a gente fala de ataque contra nações, né? O Station Nation Attack, que seriam quando um país ataca o outro através dessas infraestruturas críticas, né? Então, no final do ano passado, em novembro, se não me engano, em outubro, houve um ataque que aconteceu na Romênia, onde uma empresa de energia elétrica foi atacada lá e parou a operação da Romênia, assim, não todo o país, mas parte do país foi porque foi um ataque de ransomware. E eu lembro que na altura eu estava vendo esse caso e só se encontrou um hash no 256 de um ataque, só o 256, e através disso as pessoas fizeram uma regra de ARA para poder bloquear aquele hash. Mas não tinha o resto dos IOCs, né? Os IOCs são os indicadores de comprometimento, né? Indicator of Compromise, que é quando já acontece o ataque. Só tinha do 256. E ninguém conseguiu encontrar, de fato, o sample em si para poder, ou o malware em si, para poder bloquear. Então, quando a gente fala do mercado global, tirando o Brasil, eu vejo muito isso assim. O Brasil tem muita criatividade, o Brasil tem muita gente boa tecnicamente, mas quando a gente fala de empresas, a gente acaba esbarrando nessa questão de budget, priorização, o que eu vou investir, o que eu não vou investir, o que é mais rentável para minha empresa, o que eu consigo ter de saving, né, de money. Então, esse é o ponto, né? Até uma provocação que eu vou fazer aqui, Felipe. Falando em empresas de infraestrutura críticas, a gente atende várias aqui na HackerSec, e a gente vem notando aí que nos últimos 2 anos elas estão um pouquinho mais atentas à cibersegurança. A gente vem realizando aí a parte ofensiva dessas empresas, né? Então, tanto Legal. energia, de infraestrutura crítica em geral. Porém, às vezes a gente pega alguns pontos que até mesmo eles não podem levar à questão de testes, que quais são esses pontos? São fornecedores terceiros, softwares terceiros de fornecedores. Então, às vezes, eles testam toda a infraestrutura crítica, testam o que é deles, mas às vezes eles usam algum software ali, alguma aplicação web, que não é deles, é de um terceiro. E aquilo lá nunca foi testado. E a gente fala, e aí, não vai testar isso? Então, eu não posso, não é meu. Né? Então, essa provocação que eu levo, como que você vê isso? Porque uma coisa, beleza, minha empresa está preocupada. Mas será que a empresa que eu contrato, esse software que eu contrato, essa aplicação que eu contrato, será que essa empresa tá preocupada? Porque aí eu digo até mais. Até no meu LinkedIn eu venho provocando, falando assim, não contrata software, não contrata aplicação, não assina nada de plataforma para sua empresa, ainda mais se você tem uma empresa de médio, grande porte, se quem você vai contratar não prove para você que realiza testes pelo menos 1, 2 vezes por mês, não é mais uma vez por ano, 2 vezes por ano. Hoje as aplicações são atualizadas semanalmente. Ou seja, cada atualização que você sobe é uma brecha que você pode abrir. Não existe mais, o pentest pontual anual. Vou testar só 2 vezes. Não existe isso. Se você atualiza a sua aplicação 1 vez por ano? Não. Porque senão sua empresa ela quebra se você não atualizar. Então, assim, essa é a provocação que eu trago. Como que você vê isso? Cenário Brasil, cenário lá fora. Não, faz todo sentido, porque quando a gente, na verdade, a gente está falando aqui, né? Vocês têm empresa, eu também tenho empresa, eu trabalho por seguro, mas eu também tenho a minha empresa, né? Que trabalha com toda essa parte de treinamentos e mentorias e tudo mais, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Então, vocês sabem do que eu vou falar com relação à parte de empresarial, né?
Quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente tem duas opções quando a gente está num país. A gente contrata um sistema de formal employee, né, de funcionário formal mesmo, aqui no Brasil chamado de CLT, ou a gente vai para o sistema de contratação PJ, né, como é falado aqui no Brasil, que é através de consultoria, como um terceiro, que é o que o André tinha comentado na pergunta de ser um terceiro. Este movimento não é um movimento do Brasil, é um movimento global. As empresas hoje contratam no modelo, abre aspas, PJ, ou lá fora eles chamam de contractor, né, que tu é um consultor. Isso, na verdade, nada mais é do que um terceiro que tu está dando o permissionamento de acesso para aquela pessoa e a aplicação daquela pessoa. Então, quando tu vai contratar, né, um third party ou um terceiro para prover aquela aplicação para ti, ou tu vai ter que dar acesso dele dentro do teu ambiente, tu precisa levar um nível de segurança de identidade e principalmente fazer as exigências de pentest dessa. E não só isso, quais as certificações que ele tem de ISOs, SOCs e por aí vai, né? Ele tem de ISO firewall. e assim por diante. Solução. Não só isso de solução, mas as certificações que essa empresa tem para poder, por exemplo, no seguro aos Estados Unidos, quando a gente vai vender, a primeira coisa que eles perguntam é: vocês têm SOC, vocês têm ISO, vocês têm as certificações de que realmente o protocolo que vocês estão usando de comunicação ele é seguro ou não para eu hostear os meus dados lá dentro, as minhas identidades? Porque pensa o seguinte, a gente trabalha com proteção de identidade dentro do Senha Segura, uma plataforma. Então a gente pega o padrão do e-mail das pessoas. Então, sei lá, felipe@empresaxpto.com. Cara, esse é um padrão. Se alguém tem acesso a essa informação, pode fazer um spear phishing e enviar um monte de ataque. Então, tem uma exigência, a gente, enquanto fabricante, de que quando vende um software, tem que ter isso. Então, respondendo a tua provocação, é isso mesmo. As empresas têm que exigir, seja pentests recorrentes, seja certificações, porque eles vão estar dando acesso a esses terceiros, né? E por que eu falei na questão do empresarial? Porque hoje em dia, por um movimento de negócio, não é só o terceirizado, é o PJ, que é um terceirizado. Sim. Mas ele é um terceirizado mascarado porque ele é contratado como um funcionário full-time. Mas ele é só por uma questão financeira que ele é contratado. Mas no final, ele tem acesso a todos os teus dados lá dentro. E ele sim pode ser um alvo de um insider threat, que é aquele cara que está dentro da empresa e que abre uma porta para o atacante. Mas como é que abre uma porta? Ele vai lá e vai configurar, ele vai abrir a porta da empresa? Não, cara, ele vai configurar uma permissão errada. Sim. E ainda posso dar até um exemplo mais fácil, falando diretamente com os empresários. Uma coisa bem simples aqui, tá? Já aconteceu, sei lá, 3, 4 vezes aqui de chegar clientes para nós, que são clientes nossos até hoje, que antes não conseguiram fechar um contrato por causa disso. E hoje eles fecham um contrato por causa disso e por isso. Porque o concorrente dele não investe em cibersegurança e ele investe. Então, assim, é bem simples você entender. Eu não entendo cibersegurança, minha empresa não tem grana para cibersegurança, não tem como investir nisso. Beleza, mas você já pensou que cibersegurança é um diferencial competitivo hoje? Sim. Porque não é toda empresa que investe. Da mesma forma que você não investe, o concorrente não investe. E se você investir, você acha que quem for te contratar, quem for comprar a sua solução, vai comprar de quem? De quem investe em cibersegurança ou quem não investe? Sim. Então, é um puta diferencial competitivo que a alta gestão não está enxergando ainda suficientemente isso daí, né? Porque quando a gente fala de alta gestão, a gente está falando de risco e de revenue, né? De saving de revenue dinheiro, né? Então, se eu não consigo investir em cyber, porque eu acho que cyber é um custo, Exato. né? Dentro dessa linha do CISO, CSO e toda essa parte que está voltada a cyber, né? Ou ainda que seja um CIO que tem debaixo do seu guarda-chuva a segurança, como tu leva isso para a diretoria para ter aprovação de budget, né? Ou de orçamento em si, é tudo em cima de se eu não consigo levar, né? Mostrando essa questão de realmente que é importante, eu preciso levar o impacto que vai trazer na marca se o dado for exposto, falar de risco, né, quanto isso vai impactar, e não só isso, mas quanto que eu vou ter de saving. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma empresa que vende camisa, eu digo, se eu vendo cada camisa R$1, se eu vender 10 camisas, eu vou ter R$10. Esse é o lucro que vai, ou sei lá, esse vai ter o revenue que eu vou trazer. Se eu investir em segurança, eu vou estar pagando, então eu não vou ter retorno sobre isso, eu vou ter um custo. Na teoria, né? Na teoria, exatamente. Mas, se eu disser o seguinte, olha, eu estou implementando sistemas de segurança e com isso eu vou evitar que um ataque aconteça, que eu tenha que pagar, sei lá, 5 milhões, então o meu saving, que é o quanto eu vou salvar, é de 5 milhões. Né? Então, esse é o ponto que eu vou ter que tratar quando eu estou falando com alta direção, é de quanto que eu salvo, quanto que eu evito e quanto que eu diminuo, né, os riscos que a minha companhia vai ter lá fora. Então, e não só isso, a questão operacional mesmo, né? Sim. Imagina que eu tenho um programa que é um sistema legado, que eu pago um valor anual de R$1 milhão, por exemplo, por essa operação, e aí eu digo assim, se eu implementar sistemas de segurança melhor aqui, eu vou ter um custo, sei lá, de 10 mil com
com software de segurança, mas essa aplicação que eu te custava 1 milhão, eu consigo pegar uma outra aplicação que vai custar menos, mas ela é mais segura, ou ela trabalha de uma maneira melhor, então eu vou salvar, que eu antigamente investi 1 milhão, agora eu vou investir 800, eu salvei 200 mil, e o projeto aqui custou 500, no final das contas eu salvei 150. Sim. Então, é número, no final das contas é número. Exato. Para a alta diretoria conseguir convencer, quando a gente fala de cyber, o engajamento de CFO, CEO e assim por diante, é saving. Né? E falar de risco, quanto vai ter de saving desse risco. E ainda mais quando você fala em mercado Brasil, né? Que é um É. mercado que geralmente entra em crise, sai de crise, entra em outra, nunca é um mercado que só cresce que nem outros lá fora. Então o empreendedor ele está sempre ali buscando formas. O que me traz ROI? Se não me trazer ROI, cara, Uhum. não tem como eu investir nisso. Então é que nem você falou, como que você vai levar isso pro dono, Uhum. né? Pro fundador, pro CEO, pra alta gestão de fato. Você tem que mostrar que lá vai trazer ROI, não só é um gasto. Porque aí eu puxo outro gancho também. Muitas empresas ainda pensam que cibersegurança é ficar comprando solução de firewall, ou é só investir em um SOC, quando não é só isso. Cibersegurança, você abre um leque muito grande que você tem que sim comprar o firewall, que é o básico, você tem que ter sim os antivírus endpoints lá monitorando, que é o básico. Uhum. Aí sim você abre para um SOC, aí você pode abrir para um Threat Intel, aí você abre para testes ofensivos contínuos, você vai abrindo o leque da cibersegurança para ter o pacote ali completo, porque não vai adiantar você só investir em firewall ou em SOC se você não testa aquilo lá também. Sim. Às vezes você vai lá, configura um firewall achando que configurou certo, mas nunca fez um pen test para ver se está certo mesmo a configuração daquele firewall. Sim. Mas eu gastei 2 milhões em firewall aqui, como que eu fui invadido? Você nunca testou o firewall. Você quer o quê? Você quer milagre? É o que a gente fala de conceito de segurança por camadas, né? Basicamente é Sim. isso, né? É tu criar várias camadas desde o perímetro, que seria o firewall, ou se for um perímetro web, um WAF, alguma coisa assim. E tu vai trabalhando os vários níveis, e não só isso. Quando a gente fala se a gente falar pro empresário agora que está assistindo aqui, a gente está falando, por exemplo, de, beleza, o firewall custou 2 milhões, aí eu preciso de uma equipe para operar isso. Então eu preciso de pelo menos 2, 3 funcionários, cada funcionário vai me custar, sei lá, 5 mil reais, 5 mil reais são mais ou menos 60 mil reais por ano. Se pegar o imposto, multiplica por 2, 60 vezes 2 são 120 mil reais. Então são 2 milhões de reais pelo firewall, mais 120 mil do funcionário, beleza? Isso para um funcionário. Se eu multiplicar por 5, estamos falando de 700 mil reais. Então estou falando de 2.700 mil reais. Estou bem de número de cálculo, né? 2.700 para isso. Se eu pegar e contratar um firewall onde eu consiga validar se eu realmente preciso daqueles 2 milhões, eu posso contratar uma consultoria, né, onde eu vou ter um funcionário só, em vez de ter 3, 4, eu posso contratar uma consultoria para que tenha testes recorrentes e que tenha os entregáveis para aquele ou 1 ou 2 funcionários fazerem o delivery daqueles entregáveis. Então, é isso aí que entra o ROI, né? Se eu tiver 6, 7 funcionários, quanto que eu vou gastar na operação anual por cada funcionário, né? Lembrando que quando eu contrato funcionário, eu vou contratar ele sendo um júnior, ou pleno, ou sênior, cada um na sua medida. Eu preciso ter o ramping dele de aprendizagem, o ramping dele de entender das ferramentas, o ramping dele de entender a plataforma, o que é o meu negócio como empresa. Então, tudo isso é o que eu preciso analisar. Então, enquanto numa cadeira de gestão, numa posição de CISO, né, ou de CSO, eu preciso entender quanto isso que vai me... Por isso que a gente fala de headcount, né, que é aquela pessoa que eu posso ou não contratar. O quanto que ela vai me trazer de ROI. E o ROI pode não ser dinheiro, pode ser outras formas de entregáveis. Então, é como eu organizo isso. E aí que entra as empresas de consultoria, e como eu faço essa entrega. Então, eu preciso ter 1 ou 2 pessoas que operam aquilo, né? É que nem que a gente está falando. O Segura trabalha com soluções de gestão de identidade. Eu posso vender todas as soluções para uma empresa, mas se aquela empresa não tiver uma equipe, eu vou ter uma ferramenta que aquela empresa comprou, mas eu não vou ter a operação dela de forma correta porque eu não tenho funcionários para fazer aquilo. Então, por isso que normalmente um vendedor, um fabricante, vende através de um parceiro, esse parceiro implementa e oferece um serviço de manutenção da ferramenta, melhores práticas, e checa, né, se a configuração está certa, se o firewall está certo, se o PAN está certo, se o IAM está certo, e assim por diante. E precisa ser testado, né, simulação de ataque, que a gente estava falando. Né, é alguém, de fato, fazer uma operação de Red Team, né, de fazer uma simulação de ataque como se fosse um atacante, né, e aí sim testar mesmo aquilo que tem no seu ambiente. Né? Mas você sabe o que muitas empresas não entendem? É que quando a gente fala de cibersegurança, você tem vários serviços ou microserviços acoplados um ao outro. Uhum. E muitas vezes o time ali de infraestrutura da empresa não consegue levar isso para o board Uhum. ou explicar dessa forma. E muitas vezes ali a diretoria, na cabeça deles, eles acham o seguinte: olha, procura uma solução que já vai englobar tudo isso daí. Uhum. Existe isso. E nós sabemos que isso não existe.
Tem gente que vende, mas vende enganando isso. Vende enganando. Então aqui, né, nós já falamos sobre essas questões de vulnerabilidades relacionadas à identidade, falamos um pouco de ameaça, superfície de ataque dos clientes, falamos um pouco aí dos eventos que você já palestrou, né? Você palestrou em eventos renomados como a DEFCON, a Black Hat, entre outros também. E aí eu queria saber, em relação um pouco das suas experiências, seus aprendizados, principalmente nessa parte de análise de ameaças. Uhum. Se já teve alguma análise ali que te trouxe um aprendizado ali mais amplo, ou te deu algum insight sobre uma tendência? Na verdade, essa questão dos eventos em si, toda vez que tu faz uma pesquisa, né, tu vai descobrir alguma coisa ou nova, ou tu vai só testificar aquilo que tu já imaginava, né? Então, por exemplo, eu tenho até o último artigo que eu publiquei foi de um ataque em cima de um PDF que tinha um JavaScript ofuscado ali, tinha associado a uma falha da Adobe, e foi super interessante porque eu até compartilhei esse artigo depois com algumas pessoas que eu tenho como referência, que é o caso do Fernando Mercês, e ele até comentou assim, falou, cara, tu foi bem deep no relatório, assim, tu entrou bem detalhado em cada item, assim. Talvez normalmente os pesquisadores não vão tão detalhado assim, mas eu quis entrar bem no fundo, assim, passo a passo. Não trouxe nenhuma técnica nova naquele caso, mas o mais importante que eu quis trazer naquele artigo, né, essa ameaça que eu analisei foi o vetor de ataque sendo o PDF como um vetor principal de ataque, JavaScript, né, embedando coisas ali dentro, né, mas principalmente foi que quando a gente coloca, por exemplo, eu quis criar um contexto, né, um caso de uso, no exemplo desse artigo, que era justamente de um currículo mesmo, alguém que recebe um currículo, alguém de People ou de Talent Acquisition que recebe esse currículo. Eu coloquei uma capa no próprio malware, eu peguei o malware e coloquei uma capa nele, né? Eu gerei uma imagem na internet, até usei o Canvas gratuito lá para fazer isso, e aí eu fiz um merge dentro do próprio PDF com essa imagem, utilizando ferramentas, né, do Kali lá, que eu usei o PDF TK para fazer o merge, e com isso mudou toda a estrutura do PDF, dos objetos do PDF. E aí depois eu fiz análise, né, peguei o conteúdo e achei a falha da Adobe. E sabe o que foi mais interessante desse artigo? É que quando eu publiquei, eu esqueci de colocar o malware ali, né? Eu escrevi toda a técnica, tudo que tinha acontecido, e esqueci de botar o link para a galera baixar também e replicar os comandos. E eu publiquei no LinkedIn, sabe o que aconteceu? Um cara da Adobe foi lá no meu post e comentou. Simplesmente o pai da criança. 17 anos de Adobe, legal, cara. hein? Arquiteto de PDF da Adobe. E ele me criticou ali no texto, porque ele falou assim, ó, o que tu escreveu não tá muito certo com a estrutura da ISO. Ele te elogiado. Não, ele me criticou, isso. E sabe o que é legal? Isso foi legal. Porque a gente vem aqui e conta o quê? Ah, que o cara foi lá e me elogiou. Lembra que eu falei lá no início, quando eu quero para os alunos realmente coloquem em prática. A crítica dele foi acertada, né? Ele e o Felipe Proteus, o Proteus já tinha me chamado no WhatsApp e falou, acho que a crítica dele foi porque eu tinha esquecido de botar o sample lá. E eu esqueci de fato. O Proteus tinha me chamado, acho que uma hora antes, e tinha falado, ô meu, tu tem o link aí do malware, porque eu queria testar e ver. Eu falei, pá, esqueci de botar. Aí deu acho que uma hora depois, esse cara da Adobe foi lá e comentou. Mas vejam que o alcance que quando a gente prepara um paper e se propõe a escrever um paper, ele pode alcançar. Eu jamais imaginei que o cara da Adobe, que é o arquiteto da arquitetura de PDF, cara, 17 anos. O cara é um mago, velho. Porque é impossível trabalhar 17 anos numa empresa e ser júnior, não dá, né? Sim. Então eu não sou um arquiteto, eu sei um pouquinho do que eu estou aprendendo ali, de como coloca um artefato, como é que os atacantes estão fazendo, como é que fazem engenharia reversa daquilo ali. Então, indo para a parte de análise de ameaças. O cara criou, é que nem tu pegar um cara que escreveu uma televisão, que montou uma televisão, o cara sabe o circuito, entendeu? A engenharia, a arquitetura daquela toda. Então o cara entrou em contato, me falou disso, ó, e pelo que tu descreveu, eu acho que a arquitetura, de acordo com a ISO tal do PDF, tá incorreta. Aí eu respondi para ele e falou, ó, tu tem razão, eu esqueci de botar o artefato, mas tá aqui, ó. Agora é contigo, pode ir fazer. Ele foi lá, eu adicionei ele na rede, a gente trocou uma ideia, mas a crítica dele foi porque eu esqueci o PDF. E tava certo. Mas para tu ver que chega muito mais onde a gente pode imaginar aquilo que a gente escreve. Então, assim, às vezes a gente consegue ver algumas novas tendências, mas o que eu costumo dizer é que, se a gente olha para trás, de 2015, quando eu entrei na área, e aí quando eu entrei em 2015 se falavam de grandes ataques de 2013, 2011. Então a gente olhar para trás, estamos falando de 12, 13, 14, quase 15 anos atrás. Se eu fizer um paralelo de 15 anos até agora, e olhar os grandes ataques que houveram,
a maioria dos grandes ataques que impactaram o mundo, quase 90% não tem nada a ver com o Zero Day. Sim. É tudo falha de configuração ou o terceiro, que é aquilo que tu falou do terceiro. Ou até patch, né? De atualização. É patch, É. que é vulnerabilidade, ou seja, já tinha por uma correção, ou o terceiro que foi atacado e que tinha acesso privilegiado, tinha uma identidade de acesso dentro da empresa e por isso o atacante explorou aquele ambiente. Então não tem um Zero Day que gerou um impacto no mundo assim. Sim. Entendeu? Então bom, vamos falar de um ataque que nem foi ataque, né? Não foi nenhum ataque, na verdade. O da CrowdStrike, no update lá do firmware lá do negócio da Microsoft. Cara, isso não foi ataque nenhum. Sim. Foi uma falha, né? Foi uma falha, Sim. mas que por algum momento Parou o mundo. poderia parou o mundo, cara. Sabe onde é que eu tava aquele dia? O ataque aconteceu às 4h20 da manhã. O ataque não, o problema, o update, às 4h20 da manhã dos Estados Unidos. Às 4 horas da manhã eu tinha chegado no aeroporto de Fort Lauderdale nesse dia. Eu cheguei e fui em direção ao portão de embarque. Cheguei lá, tava com uma telinha assim daquelas telinhas de Windows que dá problema, Sim, sabe? E eu sim. olhei no monitor assim e pensei, esses monitor aí sempre dando problema. Beleza, e sentei na cadeira. Nisso os outros estavam normal, com seus horários de voo. Aí apareceu ali, eles atualizaram e apareceu, delay no voo. Falei, tá bom. 4h20, 4h30, 5 horas, 5h30, abriu a sala da United, para aqueles que têm premium, não sei o que lá. Sim. Essas salas VIP, sabe? Sim, Eu tava sim. com o meu diretor, com o meu colega, ele falou, vamos lá pra sala da United porque vai atrasar o nosso voo, só daqui remarcaram para daqui a 2 horas. Sim. E eu comecei a ver que aquele mesmo erro eu vi em outros monitores. Mas até então, Sim. quando eu entrei na sala da United, eu já comecei a ver os bullets assim dos jornais noticiando o problema, um ataque cibernético. Acharam que era um ataque em primeiro Ataque momento. que era um cibernético. E aí nisso, a gente tá falando de 4 horas no Brasil, lá onde eu moro, né? Eu tava em Fort Lauderdale, que fica 3 horas do Brasil. Nos grupos de WhatsApp que tem da comunidade, da galera, também que é de fora, já estavam falando, meu, acho que é um problema da CrowdStrike. Já estavam falando nos grupos qual que era o problema. Sim. Resumo da ópera, eu fiquei 6 horas até estabelecer o sistema. E isso que United, aconteceu com uma empresa de cibersegurança. É. Você imagina as empresas que nem imaginam o que é isso. Isso parou United, parou American Airlines e mais umas outras. Parou, cara. Parou metade do mundo. 6 horas Metade do mundo. eu fiquei dentro do aeroporto porque United não tinha sistema. Os aeroportos, Eu né? tava lá, eu vivi na pele, que nem se fala os portugueses. Né? Então é isso assim, né, cara? E eu queria trazer uma coisa, um fato curioso aqui para vocês dos eventos que a gente tá falando, né? Palestrina DEF nos Estados Unidos, Black Hat nos Estados Unidos e Black Hat na Arábia Saudita. E a gente fala muito sobre essa questão da mulher, né? De trazer a mulher para dentro da área e falta de oportunidade. Mas eu queria trazer uma curiosidade. Lá, o ano passado eu tive na Black Hat em Middle East e sabe uma coisa que me surpreendeu lá? Cara, 50% ou talvez um pouquinho mais do público, estamos falando de 40 mil pessoas, tá? Eram de mulheres. Caramba, raro, hein? Que legal, hein? Mas como isso, cara, num país que é tão, né, que tem tanta lei assim que não permite a mulher fazer tal coisa. Na verdade, é uma forma como eles tratam, né, essa questão da mulher, que lá existem universidades só para mulheres. Uhum. Obviamente, elas estudam tecnologia, cyber, então elas foram pro evento. Tinha muita, assim, o evento era basicamente em 3 dias. Os primeiros 2 dias eram mais assim corporativos, o terceiro dia era muito estudante. Bacana. Então o que a gente viu só que assim, isso é uma outra diferença, né, quando a gente compara com o Brasil. O que a gente viu, o que eu conversei com pessoas e mulheres mesmo, né, lá da Arábia Saudita, que vinham falar, dizendo assim, ó, terminei a faculdade e preciso ingressar na área e não sei como ingressar na área. Uhum. Só que assim, ó, com formações e a gente fala, aqui no Brasil a gente usa o termo de quando é laureado, né, quando a pessoa tem muito destaque. Cara, lá muitas com altas notas, assim, super destacada em termos de estudo, assim, se envolviam, estudam. Então foi uma curiosidade interessante, porque normalmente, como participo de muitos eventos, assim, né, na área, a gente vê que tem poucas mulheres, assim, né, que estão engajadas, ou que é um desafio ainda para a mulher Sim. dentro dessa área, né, a gente sabe bem disso. Mas lá foi diferente, assim, a percepção foi, daí tu vem a perguntar, como é que tu contou as mulheres? Eu falei, como tu sabe? Bom, por causa da vestimenta, né, ninja e tal, Sim. a maioria delas com os panos que eu não lembro o nome agora correto, né, da roupa que elas precisam usar, e então pouquíssimas que eram sim estrangeiras, que vinham de fora, que daí sim mostravam cabelo e tal. Então era bem perceptível, assim, tu via aquele monte, muitas mulheres. Então isso é legal, né? Pelo menos lá na região foi bom, que espero que cresça isso também, para as mulheres terem mais oportunidades aí nos outros países. É isso aí. E a gente também, a gente sempre fala disso, principalmente nos eventos, eu e o André, a gente sempre comenta como seria bom se a gente tivesse mais mulheres na área de cibersegurança também aqui no Brasil. Sim. Agora,
Uma pergunta, essa aqui é boa, hein? Não vem com pergunta difícil, hein? Vai me quebrar. Como que você enxerga hoje o seu papel na cibersegurança de modo global? Estou falando isso porque você viaja para vários países, né? Eu sei que você faz também uma parte aí de evangelização, de cultura de cibersegurança, né? E aí você pode trazer Uhum. essa opinião em relação a isso, como você enxerga, ou envolver algo profissional também, de como você está atuando. Cara, eu, eu sou o que vocês conhecem. Eu sou o Felipe, o mesmo cara que chegou aqui e não sabia nada. E acho que tenho muito. Eu acho que uma das coisas que eu tenho muito claro para mim é os meus gaps. Né? Eu sei exatamente, por exemplo, comparando com o Andrew, tem um background de desenvolvimento de software. Ponto. Isso é o meu gap, por exemplo. Né? Ah, eu nunca programei, eu nunca desenvolvi uma aplicação do zero, assim, eu, 100%. Né? O Andrew, por exemplo, PHP main. Eu nunca fiz isso, então eu sei meu gap. Então, como eu sei meu gap e sei onde estão as minhas fraquezas, eu também sei onde estão as minhas fortalezas. Então, assim, eu acho que hoje o meu papel como evangelista, né, de cyber é transmitir para as pessoas que elas podem alcançar aquilo que elas quiserem dentro da área, desde que elas não esqueçam que elas precisam respeitar o processo. Né? Então, meu principal papel como influenciador mesmo, em qualquer lugar que eu estou, é transmitir isso. Né? Então, por exemplo, eu palestrei já na Romênia, já palestrei em Budapeste, já palestrei na França, Alemanha, da Europa, assim, Portugal, Espanha, já palestrei nas Filipinas, já palestrei na Malásia, já, sabe, fui em vários lugares, já palestrei nos Estados Unidos, Canadá, já palestrei no Brasil, América Latina, Chile, Argentina, e por aí vai. O meu principal papel é mostrar para as pessoas que elas podem desenvolver conhecimento e que elas têm que desenvolver esse senso crítico de entender o que está acontecendo e por que está acontecendo e procurar entender no profundo, né? Na base de como aquilo funciona para poder de fato desenvolver o seu conhecimento, porque senão fica um desenvolvimento tipo assim, eu executo uma ferramenta, mas eu não sei nem por que aquela ferramenta funciona dessa maneira. Sim. Então, por exemplo, eu uso muito exemplo, que eu tirei isso do vídeo do Fernando Mercedes, lá do Papo Binário, que é como funciona o utilitário file. Ele usa uma base de dados, né, onde eu mostro isso sempre nas palestras lá. Sempre não, que depende do contexto, né, claro. Mas o file usa uma database que é compilada dentro da plataforma Linux e ele tem onde ele procura o magic number de cada número, de cada binário. Se eu, como atacante, ou eu, como qualquer pesquisador, conseguir manipular o magic number, eu vou induzir essa ferramenta a me trazer um outro resultado. Não só essa ferramenta, como outras tantas ferramentas. Então, o meu papel, enquanto evangelizador, é justamente mostrar isso para as pessoas, que se eu me basear por uma ferramenta, no final das contas, ela vai me trazer o resultado que ela foi programada para me dar. E alguém pode manipular esse resultado e eu vou ser enganado por isso. Então, como profissional, eu preciso entender a base disso, né? Isso é uma das coisas que eu procuro transmitir. E outra coisa que eu procuro transmitir, que é o que eu já falei aqui, é que a pessoa que está me escutando, ela precisa, na segunda-feira, vamos imaginar que ela está vendo no domingo, né? Na segunda-feira, ela precisa colocar isso em prática de alguma maneira. Seja através da aplicação prática de uma técnica ou de uma ferramenta, ou uma postura diferente, né? Então, quando eu falo postura, eu tenho tido oportunidade, por exemplo, nos Estados Unidos e até mesmo em Portugal, que é onde eu acabo indo bastante também, se eu quero ir para a área de TI, eu preciso entender o que tem por dentro de tecnologia da informação, que é um mundo gigante. Cibersegurança é um dos pilares ali que tem dentro de TI, né? Então tem vários outros movimentos lá dentro. Então eu tento justamente influenciar essas pessoas a descobrirem e entenderem o que apaixona elas. Então uma das principais coisas que eu tenho transmitido é isso assim, o que te apaixona dentro da área, né? Eu até assumi agora a diretoria de uma iniciativa chamada Raízes Cyber, que é uma iniciativa para hispânicos e brasileiros que vivem nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E hoje eu atuo como líder na região de Dallas ali. Né? Ela é focada em pessoas de baixa renda, ou pessoas, não só de baixa renda, mas pessoas de baixa renda e pessoas de tecnologia que são hispânicos, que falam o espanhol, e também pessoas que são brasileiras que estão lá tentando entrar na área e buscando oportunidade. Então, fazendo meetups online, fazendo eventos presenciais, até a gente vai estar na RSA lá, e vamos estar falando também sobre carreira, ajudando com eles com carreira, em como eles fazem para desenvolver esse conhecimento de carreira. Então, essa é a forma que eu tenho de contribuir, né, nessa posição global que a gente falou, não só através do meu trabalho profissional, mas através dos eventos, né, seja palestrando, seja instigando eles a colocar em prática no dia seguinte, né, e também ajudando essas comunidades, como a Raiz Cyber, por exemplo, que é essa iniciativa que é totalmente
para ajudar mesmo os hispânicos no mundo como um todo. E tem chapters leaders, por exemplo, na Europa, tem nos Estados Unidos, no Brasil acho que ainda não tem, mas é justamente isso, para conectar pessoas e para juntar pessoas. E através disso tu vai conseguir abrir portas, né, de trabalho e assim por diante. E eu acho legal, Felipe, que nós, como influenciadores da área, nós três aqui, inclusive, falando, né, e outros, eu vejo que cada vez mais nós estamos conseguindo comunicar para o mercado essa importância de seguir o processo, de ter a Isso. paciência de seguir o processo e focar, não querer abraçar tudo de uma vez só. Eu acho que isso é muito importante de falar para que nem você mencionou. Bom, chegando ao final, né? Agora aqui do nosso bate-papo, muito bacana o bate-papo. Antes de passar aí a palavra final ao Felipe, para você aí que está buscando cibersegurança ofensiva contínua, quer fazer com que a sua empresa atinja a maturidade de verdade em cibersegurança, não só por meio de ferramentas automatizadas que te entregam às vezes que resultados irrelevantes, você pode buscar a HackerSec. A gente tem uma plataforma completa, todo o processo que a gente segue aqui é de entrega na plataforma com auxílio de IA, mas principalmente com auxílio humano. A gente valida tudo que é entregue dentro dessa plataforma, né, com os nossos serviços. Para você que quer conhecer um pouco mais, acessa lá hackersec.com. Lá tem o menu da plataforma, tem o menu do nosso serviço, completamente focado em cibersegurança ofensiva contínua. Então esse é o recado. Bom, André, quer deixar mais algum recado aí? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, acompanhar mais um episódio aqui do HackerCast. Agora eu queria aproveitar, passar a voz para o Felipe aqui. Inclusive, fala onde o pessoal pode te achar, né, Isso, Felipe? onde o pessoal Importante pode te isso. achar, pode fazer aquela merchandise. Eu vou fazer agora a parte comercial. Exato. Não, eu primeiro queria agradecer, Igoris, pela oportunidade, né? A gente se fala há muitos anos já, estamos caminhando junto aí nessa jornada. Eu acompanho o crescimento de vocês, vocês me acompanham o crescimento, né? A gente dá muita risada junto, né? E dizer pra galera que tá assistindo cara, respeitem o processo, sempre respeitem o processo. Eu sei que eu tenho um exemplo claro. Eu estava conversando esses tempos com uma menina que me perguntou, né? A gente tá falando sobre a vaga, que eu tenho uma vaga agora no time, e eu falei um pouco da atuação, e ela falou assim: eu estou num desenvolvimento da minha carreira e eu preciso ficar nessa posição mais 1 ou 2 anos para ter os skills suficientes. Então, essa Legal. pessoa tem um senso de que ela Sim. precisa desenvolver esses skills. Bacana. E ela falou, nos próximos 2 anos eu vou conseguir, porque ela queria ir para crimes cibernéticos ou para guerra cibernética, ela queria focar nisso, né? E eu auxiliei ela em alguns caminhos assim. Ela hoje trabalha um pouco com segurança ofensiva dentro do parceiro que ela está trabalhando, mas ela identificou isso e ela falou, eu preciso ficar aqui estudando e desenvolvendo os skills e as experiências necessárias. Então, são 2 anos de processo que ela quer respeitar. Então, esse é o maior exemplo que a gente tem de respeitar o processo, né? Sim. É necessário e não é dolorido. Sim. Ah, mas é difícil, eu preciso ganhar mais. Cara, se tu respeitar o processo, tu vai chegar onde tu Sim. pretende, desde que tu mantenha foco, né? E bom, pro pessoal me achar, basicamente tem o meu LinkedIn, né? Felipe Pires, tudo com I, Filipi, 3 Is. Essa é a criatividade do meu pai, botou um nome diferente. Pires, aí Pires é de gente normal mesmo. Né, eu tô no Twitter também, mesma coisa, ou X, né, agora, né? Tem o meu Instagram também, filipepires.sec, que eu compartilho as palestras e vai ter algumas coisas que eu quero lançar agora nesse ano, talvez. E umas novidades aí que eu tô trabalhando. E também eu tenho não é um canal no YouTube, mas eu coloco lá principalmente as palestras, para quem quiser assistir as palestras que eu fiz. Tem ali, é o Felipe Pires, é Felipe Pires, Felipe Pires, ponto alguma coisa, agora não lembro. Mas é Felipe Pires, me chama lá, que é o canal do YouTube, que basicamente eu concentrei todas as palestras que estão lá, que estão expostas pela internet. Eu só facilitei a vida do pessoal, né? Coloquei lá dentro. Tem GitHub também, pode me encontrar, Felipe86, enfim, tem vários canais aí, mas qualquer coisa chama os guris aí também, ou comenta no YouTube aqui que a gente passa lá. Valeu, Felipe. Muito obrigado mais uma vez aí por estar participando com a gente aí, fornecendo bastante conteúdo pessoal. Pessoal, muito obrigado aí por mais esse episódio e até o próximo.